Olá, pessoal! Vamos começar a nossa primeira aula de robótica. E como é a nossa primeira aula, vamos começar do básico. Eu me chamo João Marcelo Teixeira e vou estar com vocês nas próximas aulas referentes a esse tema, certo? Na aula de hoje, a gente vai começar falando de uma plataforma bastante prática, que é o Tinkercad. A ideia é que a gente faça uma aula o mais interativa, na medida do possível, né? Dado que esse vídeo vai ser gravado, vai ser disponibilizado para vocês. Mas eu vou abrir a ferramenta, vou falar das funcionalidades dela, como se usa, como se não usa a ferramenta, o que ela tem de características, enfim, como é que você faz para explorar o máximo dela, né? Como eu estava falando para vocês, a principal vantagem desse tipo de ferramenta é que ela funciona como um simulador, né, que roda no computador e no navegador do computador. Ou seja, além de você ter a vantagem de não precisar estar manipulando com peças, equipamentos, circuitos reais, né, por enquanto, você não vai ter o risco de queimar algum circuito, de consumir bateria, etc, etc. Você ainda tem uma outra vantagem, que é pelo fato de rodar no computador, no browser, no navegador, você não precisa instalar nada. Então você pode chegar na escola, num laboratório de informática que tenha computadores com acesso à internet e abrir o seu laboratório simulado todo dentro dos computadores, né? Isso facilita bastante a vida do professor. Então, eu vou abrir aqui o site do Tinkercad e vou compartilhar com vocês. Só um minuto. Pronto. A essa altura do campeonato, vocês já devem estar vendo a minha tela. Então, o endereço que eu utilizei para acessar o Tinkercad é basicamente tinkercad.com, né? tinkercad.com. Vocês têm acesso a basicamente tudo que a gente vai seguir na aula de hoje, no material teórico que foi disponibilizado já no Classroom, beleza? Então, como vocês podem ver no canto superior esquerdo da tela, o Tinkercad ele é uma ferramenta que foi criada pela Autodesk, né? O Tinkercad ele tem 3 funcionalidades principais. A propaganda que ele faz aqui, né, como vocês estão vendo, né, o meu Tinkercad está em português, ele diz assim, você só precisa de um e se, né? E se eu quisesse fazer tal coisa desse jeito? E se eu quisesse montar um circuito que fizesse tal funcionalidade, que tivesse tal funcionalidade, que funcionasse de forma reativa a determinado sensor? Então, esse tipo de ferramenta, ele permite inúmeras possibilidades, né? De fato, você consegue concretizar inicialmente de maneira digital, algo que você quer fazer. E o legal do Tinkercad é que você pode validar uma ideia inicialmente, né? Você monta todo o cenário simulado, valida que a ideia funciona e depois você parte para a prática, para o circuito real, né? Então, nessa página inicial, eu não estou logado ainda, né? Ele vai fazer um monte de propaganda do Tinkercad. Ele fala, por exemplo, que o Tinkercad é um aplicativo web gratuito. E o interessante é que ele funciona com... Você pode utilizar o Tinkercad com diferentes objetivos. Você pode utilizar o Tinkercad para fazer projetos 3D. Então, você pode construir modelos 3D dentro da parte 3D do Tinkercad. Você pode utilizar o Tinkercad mais voltado para a parte de eletrônica e circuitos, que é o que a gente vai utilizar nessa disciplina, nesse módulo. E também pode ser utilizado para codificação, né? Para programar, etc. Então, é bem legal. O interessante é que ele é uma ferramenta gratuita, independente se você for professor, se você for aluno, você consegue criar uma conta, consegue utilizar sem pagar nada. Você aprende colocando a mão na massa. Como é um ambiente de simulação, não tem aquele medo de, se eu ligar esse fio aqui nesse componente de forma errada, vai queimar, vai sair fumaça. Não tem nada disso. O simulador ele até pode avisar para você, olha, esse LED aqui ele não está acendendo, ou ele iria queimar se fosse na vida real, porque está passando uma corrente muito alta nele, certo? Então, é bom que ele dá esses alertas também. Ele não é um simulador burro, ele
passa muitas dicas do que pode acontecer caso você ligue os sensores ou ligue os circuitos de uma forma específica. Então, aqui tem um monte de propaganda. Como eu falei para vocês, né, tem a parte de projetos em 3D, tem a parte de circuitos e tem a parte de programação especificamente. A gente vai falar da parte de construção de circuitos, como é que eu faço para interligar um módulo que é um sensor, com um módulo que é atuador, com um microcontrolador pelo meio. E o interessante é que, como vocês já viram a parte de programação, a gente também vai utilizar a parte de programação junto com a simulação do circuito, na parte do microcontrolador, mas a parte de programação usando blocos, né? Uma coisa interessante do Tinkercad, que eu vou mostrar já já, é que tem como você programar utilizando blocos. Se você quiser utilizar recursos mais avançados, você pode programar utilizando código mesmo, uma linguagem parecida com C++, né? Como se você estivesse programando com uma IDE do Arduino, né? Que é um microcontrolador específico. Mas vamos lá, sem delongas, vamos começar aqui a explorar os circuitos disponíveis pelo Tinkercad. Então, a gente consegue começar de uma abordagem bem básica, desde montar um circuito que você acende um LED, faz um LED piscar, etc., até você construir um robô autônomo, certo? Então, você pode sair do 0 ou do 8 até o 80 ou 800, né? Então, eu vou aqui, vocês, se não tiverem contato ainda com o Tinkercad, né, for a primeira vez, vocês provavelmente vão ter que usar essa opção aqui de se inscrever. Como eu já tenho a minha conta, eu vou clicar na opção de fazer login, certo? Então aqui, bem-vindo de volta, você usa o Tinkercad, etc. Vou dizer que eu tenho uma conta pessoal. Vou fazer login com a minha conta do Google. Então vamos ver se a internet aqui vai ajudar. Tantã. Vou entrar com a minha conta do Google, se ele deixar. Tá abrindo aqui. Com fé a gente chega lá. Ele acabou abrindo a opção de e-mail e senha. Então deixa eu voltar. Ele tá preso. Vamos voltar aqui. Eu vou abrir de novo o Tinkercad. Vou entrar na página de login. Aqui. Vou entrar na parte de conta pessoal e entrar com o Google. Agora vai. Entrando com o Google, eu vou selecionar uma das minhas inúmeras contas que eu tenho. Vou selecionar uma conta pessoal, que é essa primeira aqui. E se tudo der muito certo, a minha conta vai ser logada, ele vai recuperar o meu usuário e a gente já vai começar a poder fazer alguns pequenos experimentos no Tinkercad Circuits. Ele está carregando. Pronto. A gente está logado no Tinkercad, certo? Eu não estou necessariamente dentro do Tinkercad Circuits. Ele mostra para mim, isso aqui é como se fosse o meu dashboard, né? Ele mostra para mim tudo que eu já criei, tudo que eu acessei e tudo que eu posso fazer. Existem alguns projetos no Tinkercad que eles são criados e são compartilhados por outras pessoas. Então, você pode ter acesso a esses outros projetos, você pode modificar os projetos, fazer uma cópia para você, modificar do jeito que você quiser, etc. Essa é uma das grandes vantagens desse tipo de plataforma, né? Você pode fazer coisas de forma colaborativa. Então, como eu falei para vocês, ele tem aqui alguns links para projetos em 3D, que não é o que a gente vai usar. E ele tem links para projetos anteriores de circuitos, né? Então, pode ver que aqui tem um microcontrolador, tem um controle remoto, provavelmente tem um receptor infravermelho aqui, tem um display de 4 dígitos de 7 segmentos e assim por diante. Eu vou abrir agora o Tinkercad Circuits para a gente ver como é que funciona, né? Então, eu vou clicar aqui na parte de circuitos e aqui em cima tem um botãozinho com o nome Criar. Eu vou criar um novo projeto do Tinkercad Circuits do zero. Beleza?
Então, quando você clica nessa opção criar, aparece aqui projeto 3D, circuitos, vamos para circuitos. Então, percebam que tudo que vocês estão vendo está acontecendo dentro do meu navegador, certo? Eu tenho um MacBook, né? E eu estou usando o Chrome dentro do MacBook, não é nem o Safari, que é o navegador original, né? Que já vem com o sistema operacional dele. Então, se você tiver um navegador Chrome, Firefox, qualquer navegador, você vai conseguir abrir essa ferramenta e sair utilizando. Então, à primeira vista, é isso que vocês enxergam quando vocês criam um novo projeto no Tinkercad Circuits. Ah, professor, e tem um nome muito estranho que está aparecendo ali no canto superior esquerdo, Neat Alice. O que é isso? Isso é simplesmente um nome aleatório que ele dá para o seu projeto quando você cria, né? Não quer dizer que o seu projeto vai ter que ficar com esse nome estranho pelo resto da vida. Você pode, eventualmente, mudar esse nome aí. Mas, como todo projeto que é criado, ele tem que ter um nome originalmente, né? Não é como no Google Docs, que você cria um novo documento online, e ele fica sem título. E aí você só consegue compartilhar aquele documento com alguém quando você coloca um título no documento, né? Seja uma apresentação, uma planilha, um documento lá do Word, etc. Mas vamos lá. Existem diferentes regiões, diferentes partes nessa interface do Tinkercad Circuits, né? Como eu já falei para vocês, essa primeira aqui de cima, ela ilustra, tem um logotipozinho do Tinkercad, e aqui ele coloca o nome do projeto. Se eu clicar aqui, eu posso alterar o nome, então vou colocar aqui, Projeto CKD. Será que vai alterar? Ahá! Então agora a gente está com um nomezinho mais agradável, né, digamos assim. Aqui eu tenho uma barrinha de status que diz mais ou menos o que é que aconteceu, né? Ele está dizendo que as alterações que eu realizei foram salvas. A gente vai passar por aqui daqui a pouco. Mas aqui está a foto do meu usuário, né? Eu não tenho foto, eu poderia colocar aqui uma. Esses botõezinhos que vocês estão vendo aqui na parte superior, eles interagem diretamente com essa área de trabalho que vocês estão vendo aqui embaixo. Nessa área de trabalho é que você coloca os componentes que você vai utilizar. Então, eu posso colocar LED, eu posso colocar microcontrolador, eu posso colocar jumpers, eu posso colocar protoboard, enfim, tudo que eu quiser colocar, eu coloco nessa área de trabalho. Eu trabalho aqui, né? E você pode arrastar os componentes para cá, dar zoom, aumentar o tamanho, diminuir, rotacionar componentes, tudo para facilitar a conexão entre eles e assim por diante. Então, vamos explorar um pouquinho esses botões que estão na parte superior aqui. A gente tem um botão aqui que é mais usado para você duplicar componentes, tem um botão que é utilizado para colar, né? Como esses botões aqui estão inativos, o da lixeira, porque não tem nada selecionado, e esse outro aqui também, porque também não tem nada selecionado, ele não consegue copiar, né? Ele não aparece essa legenda, mas quando você coloca o mouse em cima dos botões que estão ativos, ele coloca a legenda embaixo, né? Então aqui tem acho que aqui é o botão de desfazer, refazer, né? Tem um botão para colocar uma nota, um comentário, tem um botão que você consegue habilitar ou desabilitar a visibilidade das notas. Esse outro botão aqui você consegue selecionar a cor do fio que você vai utilizar. Então isso é muito interessante, porque quando você está fazendo um projeto base, que você quer compartilhar isso com algum aluno, para que na prática, no ambiente de laboratório, ele replique aquele projeto que você fez simulado. Então você pode até colocar a cor dos fios de forma a facilitar o aluno a saber que aquele motor DC eu vou conectar com o fiozinho marrom na porta tal. Aquela perninha do LED eu vou conectar com a cor preta, com fio preto no ground do microcontrolador e assim por diante. Então isso facilita o aluno, dependendo da idade, a montar um circuito equivalente àquele que você projetou, né? E aqui também você pode selecionar, além de mudar a cor, de escolher a cor do fio, tem várias possibilidades de cor aqui, né? Não são infinitas, você não pode simplesmente colocar o RGB do fio e escolher, por exemplo, um fio uma cor que geralmente não é uma cor comum na paleta, sei lá, uma cor âmbar. Não sei nem que cor é essa, mas não está nessa paleta, certo? Então você não tem como colocar uma cor âmbar aqui, mas tem como colocar várias cores que estão aqui disponíveis. Outra coisa é selecionar o tipo de fio, então você pode escolher um fio normal, um fio de desligar, um fio de jacaré, né, um fio automático, assim por diante, né? São só representações diferentes. Eu normalmente não altero o tipo de fio, eu uso sempre fio normal,
E a cor eu só mudo quando eu quero, de fato, enfatizar alguma funcionalidade. Então, por exemplo, quando eu vou ligar algum fio, algum jumper no VCC, eu coloco aquele fio com a cor vermelha. Quando eu vou ligar algum fio no Terra, eu coloco ele com a cor preta, né? Isso é uma convenção, né? Os outros fios a gente usa qualquer cor, né? Até o próprio verde. E esses dois botõezinhos aqui são botões que servem para você manipular os componentes que aparecem na área de trabalho. Então, se eu colocar um microcontrolador aqui e eu clicar várias vezes nesse botão, eu vou estar girando aquele componente, né? Por que eu gostaria de girar um componente, professor? Basicamente para você organizar melhor os componentes na tela e facilitar a conexão de um componente para outro. Como os componentes eles são ligados através de fios, né, os jumpers, pode ter um componente que a conexão é em cima e o outro é embaixo. Então, você pode querer girar esse componente para que um fique mais próximo do outro, a conexão, né? E aí não vai ficar um emaranhado de fios conectando os componentes um ao outro. Tem mais alguns botões, algumas opções que a gente vai ver ao longo da aula, como, por exemplo, essa parte de código aqui. Você alterna a visibilidade do editor de código ou não, né? Você exibe ele ou não. O que seria esse editor de código? Esse editor de código ele vai ficar disponível sempre que você acrescentar um microcontrolador na sua área de trabalho. Né? Se você não acrescentar nenhum microcontrolador, ou seja, nenhum componente programável, você não vai ter o que codificar, independente se vai ser código texto, se vai ser em blocos, se vai ser misturado, que também tem essa opção, certo? Aqui a gente tem uma opção de iniciar a simulação. Então, para que serve essa opção? Se você monta um circuito, né, por exemplo, você pegou um LED, ligou uma bateria nele e quer saber se o LED vai acender ou não, se você montou o circuito corretamente ou não. É só clicar no botão iniciar a simulação. Né? Se você ligou tudo corretamente, o LED deveria acender. Né? E aqui tem um outro botãozinho que é para você compartilhar o projeto. Ó. Quando você coloca o mouse em cima, ele diz compartilhar com pessoas e aplicativos e etc. Mas vamos ao que interessa. Eu falei muito de LED, falei muito de circuitos simples. Essa partezinha aqui da direita, ela mostra os componentes que você pode utilizar dentro de um circuito que você quer implementar. Então, assim que você abre um projeto novo do Tinkercad Circuits, ele vai mostrar para vocês os componentes básicos. Né? Como assim componentes básicos? São componentes que você pode utilizar, que são relativamente simples, são os mais usados. Né? Então, por exemplo, eu tenho resistor, eu tenho LED, tenho botão, potenciômetro, capacitor e assim por diante. Então, uma série de componentes simples, certo? Bateria, placa de ensaio, né, que é a protoboard, tem Arduino aqui, né, o microcontrolador, tem outro tipo de microcontrolador que é o microbit, né, da BBC. Se eu não me engano, esse aqui já está descontinuado, mas ele continua tendo suporte no simulador, né, no Tinkercad Circuits. E a gente tem alguns atuadores, né? Tem motor de vibração, motor CC, microservo, tem os LEDzinhos mais interessantes aqui, ó. Percebam que esse LED que a gente estava vendo aqui em cima, ele tem duas perninhas, certo? É um LED de uma cor específica. Quando você arrasta ele para cá, você pode até escolher a cor dele, né? Mas é fixo. Eu tenho um LED amarelo, tenho um LED vermelho, tenho um LED azul. Esse LEDzinho que vocês estão vendo aqui embaixo, não sei se dá para ver direito, mas esse LED que é meio que transparente aqui, mas ele tem 4 perninhas, certo? O que é essas perninhas? Qual é a funcionalidade dessas perninhas? Esse é um LED que a gente chama de LED RGB. O R de red, né, vermelho, o G de verde, green, e o B de blue. Então, é como se aqui eu só tenho a intensidade do LED. Eu consigo dizer se o LED vai estar apagado ou quão aceso ele vai estar. Já aqui, 3 perninhas dessas eu utilizo para cada um dos canais de cor. Então, uma perninha ela regula a intensidade do vermelho, uma perninha ela vai regular a intensidade do verde e a outra perninha vai regular a intensidade do azul. Né? Fazendo isso com diferentes níveis de intensidade para cada canal, né, para cada componente de cor, você consegue colocar basicamente qualquer cor para o LED. Né? Então, é mais ou menos assim que funciona, essa é a diferença. Nessa lista de componentes básicos, a gente tem os atuadores, que são motores, etc. E a gente também tem os sensores, né? Como, por exemplo, um fotorresistor.
Ele é utilizado para detectar a intensidade luminosa no ambiente. Então, até isso você pode simular, né? Você pode, por exemplo, fazer um circuito que liga um motor de um ventilador toda vez que ele detecta alguém, ou então toda vez que alguém se aproxima de determinado sensor, né? Você pode montar esse tipo de circuito no Tinkercad Circuits. Como? Tem aqui, por exemplo, um sensor de distância ou um sensor pi, né? O sensor pi é um sensor de presença, né? Você vai ter um cone, um raio específico que detecta movimento, e o sensor de distância você vai ter algo parecido, né? Você vai ter um cone aberto que, dependendo da distância, você consegue ler esse valor e você pode colocar um limiar. Se a distância detectada, a distância lida, ela for menor do que um valor X, acione o motor, por exemplo. Então, se detectar uma pessoa chegando no local, liga o ventilador, porque eu sei que uma pessoa vai estar ali, o ambiente vai estar quente, eu quero que ele resfrie o ambiente, né? Existem outras ferramentas nos componentes básicos, como, por exemplo, o multímetro. A gente não é porque o projeto é um projeto simulado que a gente não vai conseguir medir, por exemplo, quanto de corrente está passando em determinada parte do circuito, ou quanto de tensão está passando ali, né? Então, a gente consegue utilizar esse componente aqui de multímetro para isso. E assim por diante. Então, eu falei dos componentes básicos que estão disponíveis no Tinkercad. Existem outros componentes, claro. Então, além dos componentes básicos, se a gente clicar aqui nessa setinha, a gente pode colocar todos os componentes, e aí vão aparecer, de fato, todos os componentes disponíveis que você pode utilizar. E tem outras opções aqui. Então, por exemplo, se a gente colocar aqui em Arduino, ele vai filtrar para mim todas as opções de componentes usando o Arduino, né? O interessante aqui nesses casos é que essas opções elas já trazem não só o Arduino, mas como se fosse o circuito pré-montado. Então, se eu queria um projeto que fizesse uma conexão LED Arduino, eu queria que o LED ficasse piscando, eu poderia já inserir no meu projeto esse piscar aqui, ó. Tem um LED pequenininho conectado no Arduino e assim por diante. Então, se eu colocasse aqui, por exemplo, nessa opção de todos, eu ia ter um monte de componente aqui. E eles entram em categorias. Então, ó, tem uma categoria geral, categoria componentes de entrada, que eu realizo a leitura de algo, né? São os meus sensores. Componentes de saída, que são vários tipos de LED diferentes. Eu tenho um LED normal, tem um LED RGB, tem lâmpada, tem um LED, um anel de LED, né? Que é um LED endereçável. Eu consigo colocar a cor que eu quiser para cada LED, né? Usando uma quantidade de fios menores, um barramento menor. O que mais? Tem motores, tem displays e assim por diante. Então, de fato, dá para fazer muita coisa no Tinkercad Circuits. E a melhor é o quê? É gratuito. Você pode passar uma atividade, se o aluno tiver computador em casa, por exemplo, acesso a um computador, não necessariamente no laboratório, ele pode entrar na conta dele, ele pode criar o projeto, ele pode compartilhar com o professor, com a professora, certo? E aqui tem outros componentes. Como são muitos componentes, você pode até fazer uma busca aqui. Eu quero filtrar só os componentes de Arduino. Você coloca o nomezinho aqui e ele filtra, tá vendo? Então tem até um outro microcontrolador aqui, que é o ATtiny, que é o pequenininho. Tem os projetos com Arduino e assim por diante. Mas vamos colocar a mão na massa, né? Que vocês já devem estar de saco cheio de tanto eu falar e pouco fazer. Então, geralmente o primeiro circuito que a gente monta, quando a gente está trabalhando com Tinkercad Circuits pela primeira vez, é fazer acender um LED, certo? É o beabá, é o basicão. Então, como é que a gente faz para acender um LED aqui? Eu vou precisar de um LED, né? Percebam que eu só cliquei uma vez, eu não arrastei, eu só cliquei nele, selecionei, e quando eu trago o mouse para cá, ele já muda, né, a representação do mouse para aquele componente que foi selecionado. E aí eu posso posicionar ele em qualquer lugar que eu quiser na minha área de trabalho, certo? O que mais? Como eu falei para vocês, esse aqui é um LED convencional, nesse caso é um LED vermelho, mas se eu quisesse montar um circuito que é um semáforo, por exemplo, eu precisaria de 3 LEDs, né? Um LED vermelho, um LED amarelo e um LED verde. Então eu poderia colocar aqui, eu vou selecionar de novo outro LED, colocar aqui, selecionar de novo outro LED, colocar aqui.
Tá, mas eu estou aqui com 3 LEDs vermelhos. E se eu quisesse um LED vermelho, amarelo e verde? Eu posso selecionar o LED que eu quero transformar em amarelo. Quando eu seleciono o componente, ele automaticamente abre uma janelinha referente àquele componente. E aí as características, as variáveis que vão aparecer nessa janela, referentes ao componente, elas são específicas. Esse aqui é normal, então vai ter o nome do componente, né? E nesse caso do LED vai ter a cor. Então ele está com a cor vermelha, eu posso selecionar outras cores aqui. Não tem muita opção, mas você pode escolher, por exemplo, dentre as cores verde, amarelo, laranja, azul, branco, etc. Né? Então eu poderia colocar aqui, por exemplo, um LED amarelo, selecionar o outro LED aqui e colocar um LED verde. E aí, com base nisso, eu poderia implementar o meu circuito que tem o funcionamento parecido com um semáforo. Beleza? Então, isso aqui é para mostrar como dá para configurar os componentes. Perceba que quando eu seleciono um componente desses, além de aparecer essa janelinha com as configurações, com as características do componente, ele já habilita uma série de outros botões aqui em cima. Né? Então, por exemplo, o botão de copiar, que não estava habilitado, né? Agora está aparecendo. Como eu fiz alguma alteração aqui, eu acrescentei componentes, eu movi componentes, o botão de desfazer, ele está habilitado, e assim por diante. Né? Então, vamos lá. Eu vou apagar esses outros 2 LEDs aqui, que eu não vou usar no momento. Vou deixar só o LEDzinho vermelho. Né? Como eu falei para vocês, a gente pode dar zoom, né, na área de trabalho. Então, se o LED estava ruim para enxergar, agora eu acho que vai dar para ver melhor. Né? Eu posso dar um zoom in, zoom out, eu posso mover a minha área de trabalho. Então, é como se eu tivesse espaço infinito. Eu posso sair colocando os componentes aqui, conectando um monte de coisa para testar, fazer coisas mirabolantes. Lembrem apenas que isso aqui é um ambiente simulado que está rodando dentro do navegador. Então, ele tem algumas limitações, certo? Vocês vão ver que quando a gente clica em iniciar a simulação, ele vai começar a simular o circuito que você criou e ele vai ter um contadorzinho de tempo, né? Muito provavelmente, esse contadorzinho de tempo, ele vai andar de forma mais lenta do que o tempo na vida real. Então, como ele está simulando um circuito como se ele estivesse funcionando na vida real, o computador ele vai ter mais dificuldade, vai ter que fazer mais contas, etc., para alcançar aquele nível do real, né, o tempo do real. Então, muito provavelmente o circuito ele vai rodar um pouco mais lento, mas como ele mostra lá a referência do tempo, se você colocar, por exemplo, um projeto, se você montar um projeto de um circuito que pisca o LED a cada 1 segundo, então, mesmo que ele demore mais piscando do que 1 segundo real, mas no tempo de simulação você vai ver que ele vai passar 1 segundo aceso, 1 segundo apagado. 1 segundo aceso, 1 segundo apagado. Isso é o que a gente chama de tempo de simulação, certo? Se aquele tempo de simulação fosse igual ao tempo na vida real, você ia ter aquele 1 segundo da vida real. Tá, então, coloquei o LED aqui. O que é que eu preciso? De uma fonte de alimentação para o LED, né? Existem várias opções de fonte de alimentação para o LED. Eu posso pegar, por exemplo, uma bateria de 3 volts, que está gigante, né? Então, eu vou dar um zoom out aqui. Vou colocar a bateria de 3 volts aqui, ó, do lado. É uma bateria do tipo moeda. E eu posso conectar a bateria no meu LED para fazer alimentação. Né? Vamos fazer o seguinte. Percebam que tem aqui a perninha, né? Então, tem o cátodo, tem o ânodo. Aqui a gente tem o polo positivo da bateria e o polo negativo. Né? Então, o que é que eu vou fazer? Eu vou ligar o ânodo no negativo e eu vou ligar o cátodo no positivo. Né? Será que isso vai funcionar? Vamos deixar assim, do jeito que está, exatamente como está. E vamos iniciar a simulação para ver o que vai acontecer. Iniciei a simulação. A única coisa que eu acredito que vocês perceberam que aconteceu foi que apareceu aqui essa mensagem, né? A hora do simulador e o tempo correndo. Por quê? Será que a gente ligou alguma coisa de forma errada? Eu vou remover os fios. Então, você pode clicar no fiozinho, né, no jumper, na conexão. E vou fazer o seguinte. Eu vou posicionar esse carinha aqui de forma diferente. Na verdade, eu vou fazer melhor. Eu vou posicionar a bateria de forma diferente. Eu vou rotacionar a bateria. Então, quando eu clico aqui, eu estou rotacionando a minha bateria, certo? Então, eu posso rotacionar no sentido
horário, por exemplo. Né? Vamos ver o que acontece agora se eu conectar novamente a bateria. Perceba que agora a conexão ficou um pouquinho melhor, né? Porque antes a gente estava com um fio cruzando em cima do outro, etc. E agora, quando eu mandar iniciar a simulação, o que é que vai acontecer? Nada. Por que está acontecendo nada? Pode não estar acontecendo nada por uma série de motivos. O que é que vocês acham? O LED ele é um tipo de diodo. Né? E o que é que isso quer dizer? Quer dizer que a corrente ela só passa num fluxo específico. Então, uma coisa que eu posso testar é o seguinte. Se eu espelhasse o meu LED, percebam que a perninha mudou, né? Aqui está o LEDzinho dançando Michael Jackson. Uhul! Então, se eu conectar agora essa perninha aqui e essa perninha aqui, o que aconteceu? O LED ligou, porque agora eu estou ligando o fluxo da corrente corretamente. Né? Eu estou ligando o positivo, entrando aqui e saindo aqui. Né? Então o LED aqui está aceso. Né? Percebam que quando eu paro a simulação, o LED está meio que apagado. Né? Quando eu inicio a simulação, ele fica aceso. Só que ele não fica só aceso. Né? Vocês estão vendo alguma coisa de diferente ou estranha aqui na simulação? Então, né? O quê? Tem uma exclamaçãozinha ali, ó, em cima do LED. Por que essa exclamaçãozinha ela não aparece quando eu estou com uma simulação pausada? Porque com a simulação pausada eu posso colocar o que eu quiser aqui. Posso tocar fogo no circuito todinho que não vai acontecer nada, né? Eu não estou simulando, mas quando eu inicio a simulação, o simulador ele vai fazer uma série de verificações. Dentre as verificações que ele faz, ele vai ver, tem corrente chegando no LED, qual é a tensão que está passando pelo LED, o LED vai acender, vai, se é para o LED acender, eu vou acender. Então ele acendeu o LED aqui, certo? Só que essa exclamação é justamente por quê? Porque ele percebeu um pequeno problema. No ambiente simulado, ele acende o LED e dá a exclamação. No ambiente real, se você fosse fazer isso, você correria o risco de queimar o LED. E aí, por que ele queimaria o LED? Eu poderia queimar. Aqui ele está explicando. Ele está dizendo que a corrente no LED atual é de 61,9 miliamperes, enquanto o máximo recomendado de vida para aumentar a vida útil do LED, né, é de 20 miliamperes. Então, nesse caso, a vida útil do LED pode ser reduzida. Né? Quando você coloca uma corrente muito grande, ele pode até queimar. Como é que a gente resolve isso? Como é que a gente consegue fazer com que essa exclamação ela não precise ser mais mostrada? Né? Bem, eu tenho que, de alguma forma, conseguir reduzir a corrente que está chegando no LED. Né? Então, como está chegando aqui uma corrente de 61 miliamperes e o máximo é 20, o que eu posso fazer? Eu posso colocar um resistor aqui no meio do caminho, entre a bateria e o LED, para diminuir essa corrente. Então, vamos fazer um teste. Ele está dizendo aqui que a corrente que está chegando é de 61,9, né? Eu vou parar a simulação, vou adicionar um resistor aqui no meio do caminho, e vou ver se essa corrente ela diminui. Então, aqui no iniciozinho já tem um resistor. Né? Vou colocar um resistor aqui. Vou ligar a perninha desse lado no resistor. Desse outro aqui. E, assim como todo e qualquer componente no Tinkercad, né, quando você seleciona ele, ele abre a janelinha. No caso do resistor, você vai ter uma variável nome para dar o nome daquele componente. E você pode selecionar também a resistência daquele resistor. Então, vou colocar aqui que a resistência dele é 1 ohm, certo? Bem pouquinho. Uma característica interessante é que é possível você saber o valor da resistência de um resistor somente olhando para o padrão de cores dele. Então, percebam que quando estava com o padrão de cor, ou quando estava com o valor de 1 kΩ aqui, ele estava com um padrão de cor diferente. Quando eu selecionei o valor da resistência dele para 1 ohm, o que aconteceu? Ele automaticamente já mudou o padrão de cor para simbolizar. Se você pegasse um resistor na vida real que tivesse esse padrão de cor aqui, exatamente esses 4 tracinhos, esse resistor seria um resistor de 1 ohm, certo? Se você pegasse um resistor com aquele padrão do 1K, seria um resistor equivalente a 1K. Então, sem mais delongas, coloquei o resistor aqui, 1 ohm, uma resistência bem baixinha, vou iniciar a simulação.
Vocês lembram quanto é que estava dando a corrente? Estava dando 61,9, alguma coisa assim, né? 61,9 miliamperes. Vamos ver se mudou alguma coisa. Ó, agora está dando uma corrente de 58,4 miliamperes. Então, consegui baixar um pouquinho de nada a corrente. Por quê? Porque eu coloquei um resistor com um valor de resistência muito baixa, né? Então, vamos aumentar a resistência aqui para ver se muda alguma coisa. Ao invés de colocar um resistor de 1 ohm, eu vou colocar um resistor de 220 ohms. Né? Então, colocando um resistor de 220 ohms agora, quando eu iniciar a simulação, o que é que vai acontecer? Opa! O LED acende e não deu mais o problema da corrente estar passando do valor permitido. Não é isso? Então, beleza, resolvi o problema. Só que aí você pode se perguntar, tá, professor, mas quando estava com a exclamação, ele dizia qual era a corrente que estava passando pelo LED, né? Então você sabia quanto estava ultrapassando aquele limite. Só que agora que não está ultrapassando, eu não consigo mais ver a corrente que está chegando lá. Então, por exemplo, eu não sei se ele está chegando 20 miliamperes, se ele está chegando 10, porque se eu colocar menos corrente para o LED vai ficar mais apagado, né? Ele vai acender, mas vai acender mais fraquinho. Então, como é que eu faço para saber isso? Tem duas formas, certo? A gente pode utilizar o componente do multímetro para medir tensão, medir amperagem, etc. Ou a gente pode continuar brincando com o LED para saber qual é a resistência máxima que eu posso colocar, na verdade, qual é a resistência mínima que eu posso colocar no resistor, de forma a não aparecer a exclamação. Então vamos lá. A gente estava com uma resistência de 1 ohm, né? Vou colocar 100 aqui, mudou o padrão, vou ligar a simulação. Ó, 100 ele já consegue funcionar sem dar problema, né? Então vamos diminuir. Vou colocar aqui uma resistência de 20 ohms. Iniciar a simulação, opa, estourou. Então, ó, com a resistência de 20 ohms, ele já reduziu para 28,5 miliamperes. Então agora vamos colocar aqui uma resistência de 30 ohms. Ó, reduziu para 22,6, está quase lá, mas ainda não chegou em 20. Então, se eu colocasse aqui uma resistência de 35, já não vai, ó, ainda deu problema aqui, ó. Está em 20,4, está bem próximo de 20. Vamos colocar aqui uma resistência de 40. Opa, voltando para cá, 40. Deixa eu ver aqui. Uma resistência de 40, funcionou. Vou parar, vou colocar uma resistência aqui de 38. Eu quero ver qual vai ser o limite que ele vai dar, certo? 38 ainda não estoura, 36 ainda estoura. Então aqui, ó, com 36 ohms, ele ainda está com 20,1 miliamperes. Quando eu coloco 37, ele já baixa e não passa dos 20 máximo, certo? Permitido. Então já não mostra esse aviso. Tá, professor, mas foi muito chato, né? Porque eu tive que sair testando um monte de valores de resistência e tal. Você pode usar aquelas formulazinhas de física, né, para calcular a tensão, pelo valor de tensão da bateria, você calcular a corrente de acordo com a resistência lá tal. Mas é chato, né? Essa tentativa e erro é meio chata, meio enfadonha. Então a gente poderia utilizar o multímetro para verificar quanto está chegando no circuito. Né? Então eu posso fazer isso aqui, ó, diminuir ele um pouquinho, colocar ele desse lado. Aqui eu vou escolher qual é o modo que ele vai trabalhar no modo amperagem, por exemplo. E aqui eu tenho que conectar ele no meu circuito, né? Então eu vou colocar aqui no negativo. Vou conectar ele aqui no positivo. E aí a gente consegue calcular quanto de corrente está passando. Ó, a corrente máxima, né, está 63,8 miliamperes, né, que seria a corrente se eu estivesse ligando ele direto na bateria. Deixa eu colocar aqui na ponta do resistor. Opa, peraí. Cadê? Deixa eu medir a diferença aqui.
61.9. Deixa eu desconectar ele aqui. Eu vou fazer o seguinte, eu vou conectar esse daqui aqui e esse daqui. Eu vou colocar aqui. Pronto. Percebam que agora a gente consegue ver quanto de corrente está passando para o LED, né? Então, ó, como está abaixo de 20, ele está dando 19,7 miliamperes, então ele não mostra aquela exclamação, né? E aí, novamente, se a gente chegasse aqui, ó, e aumentasse, e diminuísse, né, para 36 e iniciasse a simulação, ó, esse 20,1 que aparece aqui é exatamente o 20,1 que ele mostra, 20,1 miliamperes, né? Então, esse componente é bem interessante, o multímetro, porque você consegue verificar, né, partes do circuito, quanto é que está medindo a corrente, quanto é que está medindo a tensão, resistência, etc. Beleza? Então, o que é que a gente viu até agora? A gente viu como é que a gente usa esse componente do multímetro para saber como é que estão as conexões do circuito, se alguma parte do circuito está de fato conectada com outra parte, quanto é que está dando a tensão entre um ponto e outro, quanto é que está passando de corrente em determinado ponto, e assim por diante. Beleza? A gente também percebeu que, mesmo sendo um ambiente simulado, você não pode simplesmente ligar na doida os elementos, né? Porque o simulador ele vai apontar para você, vai dizer, olha, isso aqui está passando do limite máximo permitido de corrente para esse dispositivo, então tome cuidado. Aqui eu vou acender ele, mas se você fizesse isso na vida real, você pode diminuir a vida útil do componente ou até queimá-lo, certo? Então, esse aqui foi o primeiro exemplo básico, é o exemplo mais básico de circuito que a gente poderia montar no Tinkercad Circuits, beleza? Para que a gente consiga explorar outras partes do Tinkercad Circuits, agora eu vou mostrar para vocês um exemplo do LED sendo aceso, só que usando um microcontrolador. Vamos começar a aumentar o nível de dificuldade. Eu vou... Sim, uma coisa que eu não mostrei para vocês, né? Eu falei tanto das cores dos LEDs, eu vou deixar assim por enquanto. E aí, ó, tá tudo verde, né? Tá tudo verde por quê? Porque você é preguiçoso, professor. Você devia ter colocado esse LED aqui de vermelho, por exemplo. E esse LED aqui, ó, de preto. Para indicar que um tá vindo do VCC e um tá indo pro terra, do ground, né? Então, ó, você consegue... E até o circuito fica mais agradável, né? Quando você coloca cores específicas. Beleza? Tá. Mas aí, voltando, eu vou tirar essa bateria daqui. Vou deixar esse LED ainda. E vou acrescentar um Arduino Uno, que é um microcontrolador, certo? Então, ele está aqui grandinho, eu vou diminuir um pouquinho ele, beleza. O meu LED eu vou deixar ele aqui embaixo. Estrategicamente aqui embaixo, vocês vão entender daqui a pouco por quê, né? O interessante do Arduino é que ele é um circuito bem mais completo, né? Bem mais complexo também. Ele é um microcontrolador. E como eu falei para vocês, quando você coloca qualquer componente dentro do Tinkercad Circuits, que ele é um componente que pode ser programado, você tem acesso a essa parte aqui de código do simulador. Então, o que é que a gente vai fazer? Aqui está o meu microcontrolador, né? A única opção que aparece aqui a princípio é o nome dele, porque o código que vai estar rodando dentro do microcontrolador, você vai estar acessando através dessa janelinha aqui, ó. Então, quando eu clicar nela, ele está aparecendo isso aqui. O que é que significa isso? Como eu falei para vocês, existem 3 formas de você programar um microcontrolador dentro desse ambiente. A primeira delas é você editar, né, o código através da programação do microcontrolador, através de blocos. A segunda forma é um misto entre blocos e texto. E a terceira forma é só texto, que é só código parecido com linguagem C, C++, etc. Né? Perceba que quando você coloca um microcontrolador como o Arduino, por exemplo, aqui, ele já vem com uma programação específica, uma programação mínima, mas já é uma programação específica. Então, se eu olhar aqui para essa parte aqui de blocos, né, que está localizado aqui, ó, vocês estão vendo que tem 2 partes principais. Tem uma parte aqui referente ao início, ou seja, assim que eu ligar o microcontrolador, assim que a simulação começar a funcionar,
ele vai rodar, vai executar o código que tiver aqui dentro, os bloquinhos que tiverem dentro desse bloco aqui de no início, beleza? Isso aqui é o equivalente à função de setup. Quando você está programando para um microcontrolador tipo Arduino, no Arduino IDE, você tem dois módulos principais, duas funções principais, né? Você pode criar outras, mas essas são as principais. É a função de setup, que ela, como o próprio nome já diz, né, ela vai ser chamada no início da execução, né, quando você liga aquele módulo. E tem a função de loop, que seria essa aqui, ó, para sempre. Então, para sempre, ele vai ficar executando o que está dentro do loop, o que está dentro da função. Então, rodou o que está dentro, terminou de rodar aquilo ali, volta para o início, continua rodando de novo. Opa, terminou, volta e roda. E assim por diante. Então, eu acrescentei um Arduino aqui, né, um microcontrolador. Eu falei para vocês que ele já vinha com um código simples, que é esse daqui, que na verdade está representado por blocos. E o que é que esses bloquinhos estão fazendo? Dentro do setup ele não está fazendo nada, a princípio, mas dentro desse para sempre aqui, dentro desse loop, o que é que ele faz? Ele está definindo o valor do LED incorporado. O que é esse LED incorporado? Se a gente voltar a olhar aqui para essa plaquinha do Arduino, a gente vai perceber que tem uma série de componentes, né? Então, aqui tem a alimentação, né, de energia, que é aqui está pela USB, né, aqui está a alimentação de energia propriamente dita. A gente tem alguns LEDs, indicadores de funções nessa plaquinha como um todo. Então, eu tenho aqui botão de reset, os LEDs indicadores de função, por exemplo, ó, se o Arduino estiver ligado, esse LEDzinho aqui on vai estar aceso. Esse LEDzinho aqui com o nomezinho L do lado, essa letra L, é justamente aquele LED que eu falei que é o LED incorporado, é um LED que está na plaquinha, certo? Esse LED, ele está ligado a uma dessas portas aqui. Né? Não vou dizer qual é agora, mas depois vocês podem até descobrir. E esses outros dois LEDs aqui são o TX e o RX, que equivalem a esse TX e RX aqui. Então, sempre que chegar algum dado, sempre que algum dado estiver sendo recebido ou transmitido, né, com comunicação serial, né, nessa plaquinha, as luzezinhas aqui vão piscar para sinalizar que você recebeu algum byte, algum dado, ou transmitiu algum byte, algum dado. Beleza? Então, voltando aqui para a área do código, o que é que esse loop está fazendo? Ele está definindo o LED incorporado, ou seja, esse LEDzinho daqui, como alto, ou seja, ele está acendendo o LED. Em seguida, ele está aguardando 1 segundo. Perceba que você poderia, se quisesse, mudar a unidade. Então, eu posso esperar unidade em segundos, ou eu posso esperar um tempo em milissegundos, né? O que eu teria que alterar aqui para, se eu colocar milissegundos, o que eu teria que alterar nesse valor para ser equivalente ao que estava antes? Eu tenho que acrescentar aqui 3 zeros, né? Porque 1000 milissegundos equivale a 1 segundo, né? Isso é normal, tranquilo. Então, eu estou acendendo o LED, estou aguardando 1000 milissegundos ou 1 segundo com o LED aceso, eu não estou modificando o estado do LED. Depois eu estou definindo o valor do LED como baixo, ou seja, eu estou apagando ele, e espero 1 segundo. Depois que eu esperar esse 1 segundo, o que é que vai acontecer? Terminou de executar tudo que estava dentro do loop, né? Só que como é um loop infinito, ele vai voltar para o início e vai executar de novo a mesma coisa. Volta para o início, executa de novo a mesma coisa. Então, no fim das contas, o que é que eu estou fazendo com essa programação do microcontrolador? Eu estou deixando o LED aceso por 1 segundo, deixando ele apagado por 1 segundo, deixando ele aceso por 1 segundo, deixando ele apagado por 1 segundo, e assim por diante. Vamos dar uma olhada para ver se isso funciona? Dei o play na simulação. O tempo de simulação está rodando aqui, né? E percebam que eu tenho aqui um LED bem discreto, piscando. Então, aquele código está fazendo sentido, certo? Eu vou tentar puxar ele para baixo do tempo e vou dar um zoom aqui. Será que eu consigo? Mais ou menos. Então, percebam que assim, ó, essa piscada que ele está dando aqui, ela está gastando mais do que 1 segundo, né? Ele está passando mais do que 1 segundo aceso, mais do que 1 segundo apagado. Isso no tempo real. Mas olhem para o tempo de simulação. Percebam que toda vez que o segundo aqui do tempo simulado muda, o estado do LED muda também. Ó. 46, aceso. 47 apagado. 48 aceso. 49 apagado. Então, quando o tempo está par, o LED está aceso. Quando o tempo está ímpar, o segundo do tempo está ímpar,
o LED fica apagado, beleza? Então isso está correspondendo com o que eu quero, com o efeito que eu queria, que é acender um LED e apagar um LED, fazer o LED piscar. Eita, professor, mas você esqueceu de uma coisa. E aquele LED lá embaixo, solto? Não era para dar algum erro na simulação, não? Veja, o LED está solto. Ele não está recebendo alimentação de ninguém. Então, se eu mando simular, ele vai continuar apagado, certo? Não chegou nenhum espírito nem nada disso para botar lá a mão e dizer, LED, acende, nada disso. Então, qual será o nosso próximo passo? Vamos acender esse LED solto aqui, para não trabalhar somente com o LED que é incorporado, né, que é o LED que faz parte da placa. Então, eu vou parar a simulação e agora eu vou conectar o LED na placa. O que é que eu vou fazer aqui? Eu vou girar ele, só para facilitar a minha vida, porque aqui embaixo eu tenho algumas portinhas no microcontrolador, certo? E para facilitar ainda mais a minha vida, o que é que eu vou fazer? Eu vou pegar e vou conectar ele aqui, ó. Vou pegar uma perninha, puxar para os 5 volts, a outra perninha, puxar para o terra. Né? Tá tudo com cor preta, tá meio feio, então vou colocar aqui essa cor para vermelha, para diferenciar. E eu vou ligar ele. O que é que vai acontecer? O LED está piscando aqui, e aqui o LED sequer acendeu. Por quê? Porque eu liguei errado. Eu vou agora desconectar o LED, vou espelhá-lo para que a perninha fique para o outro lado. Então vou dançar aqui o Michael Jackson só de cabeça para baixo. Ó. Uhul! Beleza? E agora, conectando ele novamente. Esse aqui eu vou colocar preto. Vamos ver o que, é que vai acontecer agora. Ahá! Ele ligou o LED. Só que ele não só ligou o LED, como ele pipocou o LED, na verdade. Tá vendo que aqui, ó, a corrente no LED atual é de 483 miliamperes, enquanto que o máximo absoluto é de 20, né? Essa corrente ela está um pouquinho diferente da corrente que estava sendo mostrada no outro, né, quando a gente ligou a bateria. Por que isso? Vocês lembram que a bateria ela era uma bateria de 3 volts, né? Aqui eu estou ligando o LED onde? No terra e numa fonte de 5 volts. Então, eu estou colocando ele numa tensão maior ainda e aí lascou, foi tudo, né? Então, para que esse LED não queime, eu teria que conectar ele com um resistor aqui também, do mesmo jeito que eu fiz naquele outro lá. Então, por exemplo, eu posso pegar aqui, parar a simulação, vou arrastar esse carinha aqui para baixo para ter mais espaço, vou tirar esse daqui, vou limpar o meu filtro para poder voltar a aparecer o resistor, vou colocar um resistor aqui, vou conectar ele aqui, vou conectar ele aqui, certo? Vou colocar aqui de vermelho, eu vou colocar de verde para colocar uma cor diferente. E esse resistor é de quanto? 1 kΩ. Vamos colocar ele 220 ohms. E vamos simular. O que aconteceu? Aqui ele está funcionando. Ou seja, esse resistor de 220 ohms ele está sendo grande o suficiente para cortar a corrente para chegar abaixo de 20 miliamperes. E aí eu consigo acender o LED sem queimá-lo, sem dar aquela mensagem de que está diminuindo a vida útil dele e assim por diante. Né? Só que se a gente olhar para cá, ó, a simulação está rodando ainda. O Arduino está ligado, porque o LED aqui está mostrando que ele está ligado. E perceba que o LED aqui está piscando. Por que esse LED está piscando e esse aqui está sempre aceso? Ele não deveria estar piscando também, não? O que vocês acham? Não, né? Por quê? Porque aqui eu estou sempre fornecendo 5 volts para ele e passando aqui, né, a corrente está indo dos 5 volts para o ground sempre. Aqui não. Aqui eu coloquei esse circuito num código que está ligando e desligando o LED, ligando e desligando, certo? Então, uma coisa que eu vou fazer aqui é o seguinte, eu vou tirar ele daqui de baixo, então eu vou cortar esse fio aqui, vou cortar esse fio aqui, vou girar o LED para cá, acho que assim tá bom. Vou colocar ele aqui, ó. Vou girar ele de novo para cá.
que é que eu vou fazer? Vou girar esse carinha aqui também, ou então eu podia simplesmente desconectar e conectar de novo, sem girar. Vou conectar esse cara aqui no pino 13. Arrastar para cá. E vou conectar esse outro carinha aqui no ground. Aqui está preto. Eu vou deixar verde também. Certo? E vou iniciar a simulação. O que é que vocês acham que vai acontecer agora? Lá embaixo eu estava ligando ele no VCC, né, 5 volts, e no ground. Ele ficava sempre aceso. Aqui eu estou ligando ele no pino 13 e no ground. Então, eu não estou dizendo qual é o valor que vai estar no pino 13. O pino 13 lá naquela minha programação estava colocando ele com valor alto, valor baixo, quanto? Nada, não tinha pino 13 em canto nenhum lá. Né? Mas vamos ver o que vai acontecer? Eita! Meu Deus! Olha o que aconteceu. O LED incorporado, né, o LED embutido nessa plaquinha, ele está piscando a cada 1 segundo. E esse LED aqui também está piscando a cada 1 segundo. O que é que isso significa? Significa que esse LED incorporado na placa, ele está conectado nesse pino 13 aqui, digital. Certo? Então, você até pode usar o pino 13 como uma entrada digital, como uma saída digital. Só que como ele está ligado no LED, o que você colocar de saída aqui no pino 13, ele vai estar representando aqueles valores nesse LED aqui. É por isso que, se aqui está piscando, aqui tem que estar piscando exatamente na mesma hora. Beleza? Ah, professor, mas tá, e se eu quisesse que o LED piscasse mais rápido? Como é que eu faço? É só a gente parar a simulação, ir no código, e aqui a gente altera. Ó. Eu estou esperando 1 segundo, né? Aqui eu coloquei em milissegundos, então eu quero que ele pisque mais rápido, eu quero colocar aqui 250 milissegundos. Então, ao invés do LED passar aceso 1 segundo e apagado 1 segundo, ele vai passar 1/4 do tempo agora. Então, eu vou colocar aqui para milissegundos também. 250. Beleza? Vamos agora dar o play, DJ. E aí, ó, o que acontece agora? O LED está piscando numa frequência mais alta, certo? Mais rápida. Não só esse aqui, como esse aqui. Reparem que como ele está ligado na mesma porta, ele tem essa diferença. Beleza? O que mais que a gente pode fazer aqui? Uma outra característica interessante do simulador essa é a primeira aula, tá, pessoal? Então a gente vai fazer coisas mais elaboradas ao longo à medida que o tempo for passando. Mas assim, eu falei para vocês da parte de programação do Arduino, né? E falei que a gente pode programar o microcontrolador, nesse caso o Arduino, usando blocos, usando um misto de bloco e código e só código. O interessante aqui é que quando você seleciona uma opção dessa, se originalmente você estava trabalhando em blocos, quando você clica aqui em texto ou código, ele vai converter tudo que você programou em blocos para código. Isso é muito legal, por quê? Porque você pode acelerar o desenvolvimento fazendo algo simples em blocos e depois você gera o código equivalente e só complementa aquele código com algumas coisas mais complexas que dariam mais trabalho de você fazer em blocos, né? Ia ficar um catatal desse tamanho. Então, nesse caso aqui, ó, o que a gente pode fazer? Se eu clicar aqui em texto, já dá um alerta, né? Tem certeza? Tem certeza que deseja fechar o editor de blocos? Por que ele está perguntando se você tem certeza? Porque ele consegue traduzir muito bem de blocos para código. Mas se você tiver com código e você quiser voltar para blocos, lascou. Você vai perder tudo que você tinha lá. Beleza? Então é o que ele está basicamente dizendo. Ó. Tem certeza que deseja fechar o editor de blocos? Todos os seus blocos atuais serão perdidos. O código no editor de texto permanecerá e se tornará editável. Então vamos ver o que acontece. Ó. Ele trocou a representação aqui de blocos para código. Né? Então, ele está utilizando as duas funções principais que eu tenho no código do Arduino, né, que é o setup e o loop. No caso do setup, ele está usando essa função pinMode só para dizer que ele vai setar como saída
o LED built-in, que é essa porta 13 aqui, certo? Que é onde está ligado o LED. E na função loop, né, que fica girando infinitamente, ele está fazendo o quê? Está usando a função digital write para acender, né? Está colocando aqui como high o valor do LED, a porta 13, esperando 250 milissegundos. Por que ele não precisou dizer aqui que era milissegundos, né? Porque, por padrão, essa função delay, ela recebe o valor já nessa unidade, né? Em milissegundos. Então, aqui ele está acendendo o LED, essa primeira chamada, esperando 250 milissegundos, apagando o LED e esperando 250 milissegundos também. Quando esse tempo terminar, ele vai ficar nesse loop aqui para todo sempre, certo? Então, percebam que eu não mexi em nada, eu simplesmente troquei a opção de programação em blocos para a programação em texto. A gente não vai focar nessa programação em texto, mas só para mostrar para vocês que o comportamento do que eu estou simulando continua do mesmo jeito, já que eu não alterei nada, né? Eu vou clicar aqui de novo em iniciar a simulação e veja o que vai acontecer. Continua piscando aqui o LED, como estava piscando anteriormente, né? E aí, só para a gente aprender a não fazer isso, né? Então, percebam que você chegou, estava com a programação em blocos, passou para texto, ele traduziu bonitinho, aí você chegou aqui e fez alguma alteração. Então, por exemplo, eu cheguei e coloquei aqui, agora eu quero esperar 2 segundos. O LED vai acender e vai apagar bem lentamente. Então, ele vai ficar, ó, tempo aceso, tempo apagado, tempo aceso, tempo apagado. Beleza? Tá. Eu fiz alteração no código. E se eu quiser, eu me arrependi. Poxa, eu queria voltar a programar em blocos, porque é tão mais legal programar em blocos. É como se eu estivesse mexendo com Lego, conectando uma caixinha na outra. Vamos voltar para blocos? Vamos voltar para blocos. Então, eu cheguei aqui, me arrependi e cliquei em blocos. Aí já vai, não tem certeza, né? Tem certeza! Vai limpar tudinho que você fez aí nos códigos. Tá, tenho certeza. O que aconteceu? Perceba que ele voltou para o código padrão, que vem quando você adiciona um microcontrolador na jogada. Então, ó, o setup está vazio e o loop lá infinito, né, o for, o loop está o quê? Está acendendo e apagando o LED com um intervalo de 1 segundo. Ou seja, você perdeu aquela alteração que você fez, né? Vocês lembram que a gente colocou para 2 segundos, estava para 250 milissegundos e tal, né? Perdeu. Então, assim, tomem muito cuidado quando vocês estiverem fazendo essa parte de programação do microcontrolador para não chavear de um modo para o outro. Como durante esse curso a gente vai focar mais na implementação utilizando blocos, a gente não vai ficar transicionando de código para blocos e de bloco para código, certo? Então, a gente vai ficar mexendo mais com essa parte daqui. Tá, o que mais? Deixa eu fazer mais alguns exemplos, certo? Até agora, a gente só trabalhou com o LED conectado em algumas dessas portas específicas. Então, a gente conectou o LED, deixa eu fechar aqui a parte do código, vou dar um zoom aqui para ficar melhor de ver. Até agora, a gente só conectou, deixa eu diminuir aqui, opa, foi muito, pronto, aqui. A gente só conectou o LED em algumas portas específicas, como, por exemplo, o ground, a porta digital 13, que está mapeada nesse LED aqui de baixo. E aqui embaixo, quando o LED estava por aqui, a gente conectou ele no 5 volts e no GND. Né? Percebam, pessoal, que nessa plaquinha do Arduino Uno, a gente tem redundância. Como assim redundância? Eu tenho várias portas GND. Então, por exemplo, esse GND é a mesma coisa que eu estou ligando nesse GND, que é a mesma coisa que eu estou ligando nesse GND aqui. Certo? Por que a gente tem essas redundâncias? Porque imagina que a gente só tivesse, se a gente só tivesse um GND nessa plaquinha, a quantidade de fios passando por cima da plaquinha de um lado para o outro, etc, etc, que eu ia ter que colocar para implementar algum circuito minimamente mais complexo, né? Então ele acaba colocando algumas opções repetidas. Então, no caso aqui, o GND tem 2 aqui, tem um GND aqui desse lado também, para que o fio não fique passando de um lado para o outro, né? Então, quando você olha para uma plaquinha dessa, o microcontrolador não é isso tudo, não, certo? O microcontrolador é essa parte aqui preta. Só isso, certo? Isso aqui é o microcontrolador.
toda essa plaquinha daqui é uma placa de apoio, uma placa de suporte que você acopla o microcontrolador nela. E aí você consegue ter acesso às funcionalidades do microcontrolador, aos pinos do microcontrolador, né? Então, por exemplo, a gente tem aqui uma seção relacionada com potência, né, com energia, então tem 5 volts, tem 3.3 volts, tem terra, etc. Aqui são os pinos analógicos, então eu tenho 6 pinos analógicos, que vão do A0 até o A5, e aqui eu tenho os pinos digitais, né, que estão indo aqui do 0 até o 13. Do mesmo jeito que eu falei para vocês que o pino 13 ele está atrelado a esse LED, né, ele tem essa ligação com o LED incorporado da placa, esses pinos 0 e 1 eles estão atrelados à comunicação serial, certo? Então, quando recebe alguma coisa, ou quando você envia alguma coisa, esses LEDs aqui eles vão piscar e eles estão passando por esses pinos aqui, certo? Tem essa correspondência. Então, a gente já mostrou um monte de coisa, né? Já mostrou um circuito bem básico, que era só o LED com a bateria. Viu que você não podia ligar diretamente o LED na bateria, porque poderia diminuir a vida útil da bateria. Então, a gente acrescentou um resistor. Que mais? A gente usou o microcontrolador, e perceba que o primeiro uso foi bem tranquilo, porque foi basicamente usar o microcontrolador como uma bateria, né? A gente ligou o LED no 5 volts, no ground, o LED pipocou, a gente colocou da mesma forma um resistor lá. E o que a gente pode fazer mais? A gente pode brincar com outras portas dessa daqui. Como assim brincar com outras portas? Vamos supor que eu quero que o LED continue piscando, mas eu não quero usar essa porta 13. Eu quero usar a porta 12. Como é que eu faço para fazer o LED piscar na porta 12? Né? Para isso eu vou voltar lá no código. Percebam que aqui tem definir LED incorporado como alto. Existem aqui as funções dos blocos que eu posso utilizar, certo? E uma das funções é essa aqui de definir LED incorporado. É uma função específica só para controlar esse LEDzinho que vocês estão vendo. Mas se eu quero controlar o LED no pino 12, eu não posso usar essa mesma função. Eu tenho que usar a função definir pino. E aí eu escolho o número do pino que eu quero trabalhar. Então eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar essa função aqui, vou arrastar, nesse caso aqui eu tenho que segurar, né? Não é só clicar aqui, aí ele não vem. Eu tenho que segurar o clique e arrastar. Aqui eu vou colocar ela para cá, ó, entre uma e outra. Então ele vai definir o LED incorporado como alto e definir o pino, ele está conectado em qual pino? Pino 12, né? Definir o pino 12 como alto. Da mesma forma, eu vou arrastar de novo essa função aqui para baixo, encaixando nessa. Pino 12 como baixo. Então, o que é que eu estou fazendo aqui? Eu criei um conjunto de blocos que ele vai acender simultaneamente o LED incorporado e o LED que está fora, e ele vai apagar simultaneamente o LED incorporado e o LED que está fora. Vamos ver se isso aqui vai funcionar. Ahá! Beleza? Ah, professor, e se eu quisesse fazer os dois LEDs piscarem em frequências diferentes? Será que dá para fazer isso? E se eu quisesse fazer com que o LED vermelho ele piscasse numa frequência mais rápida, o dobro do que o LED incorporado? Dá para fazer. E existem várias formas de você fazer isso, certo? Vou mostrar só uma delas, que é relativamente simples. Eu vou dividir isso aqui. Eu vou duplicar o tamanho desse código aqui de blocos, certo? Como assim duplicar o tamanho do código de blocos? Eu vou pegar esse LED incorporado aqui como alto. Ele vai ficar como alto, beleza? Vou definir o pino 12 como alto, ok. Vou mudar isso aqui, presta atenção, certo? Aqui vai ser o pulo do gato. Vou colocar isso aqui para 500 milissegundos. Beleza? Vou definir o LED incorporado como baixo. Eu vou tirar isso daqui.
Essa parte aqui vou deixar separada. Então aqui, ó, eu vou definir o LED incorporado como alto, vou definir o pino 12 como alto, vou esperar 500 milissegundos. Aí eu vou definir o pino 12 como baixo, vou esperar 500 milissegundos. Eu vou querer inserir aqui 500 milissegundos. 500 milissegundos, certo? Então aqui se passou 1 segundo. Aí o que eu vou fazer? Definir o LED incorporado como baixo. Definir o pino como alto, pino 12, que é o LED de fora. Vou aguardar novamente mais 500 milissegundos. Onde é que eu aguardo? Onde é que estão as funções de aguardar aqui, que eu não estou achando? Essas funções de azul são todas funções de saída. Você está setando valores de componentes. Se você for aqui no laranjinho, ó, controlar, você tem outras funções diferentes. Então, tem a função de aguardar, que é o delay. Posso chegar aqui, colocar ela. Eu vou colocar logo duas, porque eu vou usar 2 vezes. Vou colocar para milissegundos os dois. 500. 500. E vou acrescentar aqui de novo na saída, definir pino, aqui, pino 12, como baixo. Pronto. O que é que eu estou fazendo aqui? Eu só estou alterando o valor do meu LED incorporado em 2 situações. Aqui, que eu defino ele como alto, espero 500 mais 500, ou seja, espero 1 segundo ele como alto, depois eu seto ele como baixo. E aqui eu estou esperando novamente 1 segundo, se eu somar esse 500 com esse 500, para depois voltar a definir ele como alto. Então, na prática, a cada 1 segundo, eu estou mudando o estado do LED incorporado, que é o LED que fica na placa. Beleza? E a cada 500 milissegundos, eu estou mudando o estado do LED de fora, que é esse LED vermelho aqui. Vamos ver se isso funciona. Percebam que funcionou como esperado, né? Ou seja, o LED incorporado ele está piscando mais lentamente. Acende, apaga. Acende, apaga. Enquanto o LED de fora, ele está acende, apaga, acende, apaga, acende, apaga. Ou seja, ele está na frequência 2 vezes mais rápida do que a frequência de acender e apagar do LED interno. Beleza? Então, isso aqui foi só para dar um gostinho para vocês do que dá para fazer com a parte já do microcontrolador dentro do Tinkercad Circuits. O que eu peço que vocês testem, certo? Vou parar aqui a simulação. A gente estava usando aqui basicamente 2 tipos de blocos. Blocos azuis, que são blocos de saída, para você setar um LED, setar o valor de um pino, etc, etc. E a gente também testou blocos de controle. Nesse caso aqui a gente tem 3 blocos de controle, 3 exemplos de blocos de controle. Tem o no início, que é o setup, tem o para sempre, que é o loop, e tem esse aguardar aqui. Vamos fazer só mais um teste e utilizar um bloco de entrada para ver o que acontece. O que esse bloco de entrada vai fazer? Deixa eu ver aqui. Eu vou tirar aqui o código. O que eu vou colocar como bloco de entrada? Deixa eu ver aqui. Pronto. Aqui eu tenho um fotorresistor. Esse cara aqui ele é utilizado para identificar a intensidade luminosa, né? Eu vou pegar esse carinha daqui e vou colocar ele aqui embaixo. E vou conectar ele aqui, ó. O 5 volts entra nele. Esse carinha daqui vai entrar no A0. Certo? Vou rodar ele aqui. Foi muito. Vou rodar ele. Vou trocar os pinos. Ele está no A0, certo? O que é que eu vou fazer? Eu vou usar um daqueles bloquinhos para ler algo da entrada
e fazer alguma coisa com isso. Então, ó, entrada, o que é que eu vou fazer? Eu tenho leitura de pino digital, que seriam esses pinos que estão aqui em cima, e eu tenho leitura de pino analógico, que são esses 6 pinos que a gente viu aqui, né, do A0 até o A5. Então, eu vou modificar esse código aqui. Inclusive, se eu não quiser mais usar esse código, o que é que eu faço? Eu posso chegar a arrastar para a lixeira. Ele abre a tampinha, se eu soltar, acabou-se, foi-se embora. Então, eu posso clicar aqui em controle, colocar um outro bloco lá de loop, né? Loop infinito. E aqui eu vou checar aqui, ó, ler o pino analógico a 0. Só que percebam que ele não encaixa. Tá vendo? Por que ele não encaixa? Porque aqui, todos esses pinos aqui, essas funções, são funções que elas realizam leitura e retornam um valor. Então, o que é que eu vou fazer aqui? Eu vou colocar um bloco matemático. Certo? Na verdade, o que é que eu vou fazer? Eu vou colocar um condicional. Então, eu vou checar aqui se... Então, vou colocar um bloco de se aqui. Ó. Se o quê? Se o valor que eu estiver lendo aqui desse resistor, desse fotorresistor, for maior do que tanto, o LED acende. Se for menor, o LED apaga. Na verdade é o contrário, né? Se for menor, eu quero que acenda. Por quê? Porque se for menor do que determinado valor, significa que eu estou com pouca luz no ambiente, e aí eu quero acender o LED. Se for maior, significa que o ambiente está iluminado, então o LED não precisa acender. Como é que eu faço isso? Né? Eu vou aqui num bloco de matemática e escolho um desse daqui, ó. Por exemplo. Então vou colocar ele aqui no meio. Pronto. O que é que eu vou colocar aqui nos dois casos? Eu vou ler o pino analógico. Vou colocar ele aqui. Então, se eu, por acaso, ler o valor do pino analógico, e se esse valor for menor do que, vamos colocar aqui, 512, então, o que é que eu faço? Se for menor do que 512, eu tenho que acender o LED. Então, eu volto para a saída, vou aqui, ó, definir pino 12 como alto. 12 como alto. E aí, o que é que eu faço se for maior ou igual a 512? Percebam que esse bloquinho aqui que eu coloquei é só um bloco de se. Não é um bloco se não, né? Então, vamos trocar esse bloquinho aqui, ó. A gente tem aqui o bloco se essa condição for satisfeita, faça o que está aqui dentro. Se essa condição for satisfeita, então faça isso. Se não, faça isso. Eu vou querer usar esse, na verdade. Então, aqui, ó, vou tirar essa condição, vou colocar para cá, vou definir o pino para cá, esse cara daqui eu vou jogar no lixo, esse se aqui vai vir para cá. E aí é o seguinte, esse definir pino aqui, eu vou definir ele como alto aqui e baixo aqui. Beleza? Então, basicamente é o seguinte, isso aqui é uma função que está em loop, vai ficar sempre rodando. E aí, se por acaso a leitura que eu fizer desse fotorresistor for uma leitura relativamente baixa, significa que eu estou com pouca luz, vou acender o LED. Se for uma leitura alta, significa que eu estou com muita luz, eu vou desligar o LED. Né? Por que eu coloquei 512 aqui? Como isso aqui é uma porta analógica, ela consegue ler valores e traduzir esses valores para o microcontrolador no intervalo originalmente de 0 a 1023. 0 a 1023 dá 1024 valores. Então, esse valor aí, 512, ele está mais ou menos na metade, né? Entre 0 e 1023. Então, está mais ou menos por aqui. Vamos ver o que vai acontecer quando eu rodar essa simulação. Percebam que, aparentemente, nada aconteceu. Né? Como assim nada aconteceu? O microcontrolador está ligado. O fotorresistor está ligado. O LED está ligado. E por que o LED não acendeu? Porque a gente não sabe qual é o valor que o fotorresistor está lendo, né? E como é que eu vou dizer para ele qual é o valor que ele está lendo? Se ele está no ambiente mais iluminado ou menos iluminado? Quando a gente está editando, a gente não seleciona o componente e aparece a janelinha, né?
Do mesmo jeito, quando a gente está com a simulação rodando, alguns componentes, quando eles são selecionados, eles aparecem em umas opções, principalmente os componentes de entrada. Então, por exemplo, quando eu clico aqui no fotoresistor, o que está aparecendo? Está aparecendo uma barrinha. Aqui, ó. Essa barrinha ela vai indicar a quantidade de luz que ele está captando. Ó. Como a bolinha ela está próxima aqui desse zero, ela está com um valor, quando ela está mais para cá, ela está com outro valor. Então, ó, posso sair mexendo aqui nessa bolinha. Certo? E aí, o que é que a gente vai fazer? Eu vou parar a simulação, vou voltar a usar o multímetro aqui. Na verdade, tem uma outra ideia, melhor ainda. Eu falei para vocês, quando a gente estava vendo aqui os componentes básicos, que eu posso colocar uma pergunta aqui por Arduino, não é isso? Na verdade, quando eu vou aqui em disparadores e escrever Arduino, aparece um monte de coisa. Não aparece um monte de coisa? Então, se eu pegar um projeto, por exemplo, entrada analógica, essas entradas analógicas aqui são com potenciômetro. Tem um fotodiodo. Deixa eu ver aqui. Eu acho que essa aqui... Esse aqui é um outro. Deixa eu desfazer. Sensor de força. Tem uma série de componentes. Vamos testar com a entrada analógica, que é essa. Então, o que é que eu estou colocando aqui? Eu tenho um potenciômetro. Esse potenciômetro está ligado aqui, né, no VCC, no ground, e aí ele está dando a saída para o A0, né, que é quem vai ler. Percebam que agora eu tenho 2 microcontroladores na minha simulação. Então, quando eu clicar aqui em código, vai abrir o código referente a esse microcontrolador ou esse? O que é que vocês acham? Esse aqui foi o primeiro, então o nome dele está 1. Eu poderia colocar o nome dele de Juninho. E esse aqui está no nome 4, eu poderia colocar o nome dele de Zezinho. Né? Então, se eu clicar aqui, aparece Juninho. Se eu clicar aqui, aparece Zezinho. Se eu for em código, o que é que vai acontecer? Eu posso acessar o código referente aos dois. Ó. O primeiro microcontrolador vai estar com aquele código lá que eu tinha colocado. E o segundo microcontrolador vai estar com outro código aqui. Ó. Que nesse caso, como eu arrastei aquele exemplo da leitura analógica, ele está... já vem preenchido, né? Com aquela função. Então, por exemplo, esse código de entrada analógica demonstra uma entrada analógica fazendo a leitura do sensor no pino A0 e ligando ou desligando a luz que está conectada no pino 13. Aí, basicamente, ele está usando o valor da entrada do potenciômetro para dizer quanto tempo ele vai passar dormindo. Né? Então, como assim? Vamos testar. Ó. Vocês estão vendo que o LED está piscando aqui, né? Deixa eu ajeitar aqui meu zoom que está com o notebook sem mouse. Então, ó, o LED está piscando, aqui eu tenho o potenciômetro, beleza? O que é que vai acontecer? Se eu mexer no valor do potenciômetro, o que é que aconteceu? O LED está piscando mais lentamente, não é isso? Se eu puxar mais para cá, está piscando lentamente. Se eu voltar para o outro lado, está piscando tão rápido que a gente quase não está vendo ele piscar direito, certo? Então, você pode regular a frequência da piscada do LED usando um potenciômetro e aquela programaçãozinha em blocos lá. Como é que ele está fazendo essa programação em blocos? Deixa eu dar um zoom aqui para facilitar. Puxar mais para cá. Ele está
Isso aqui são comentários, né? Então a gente poderia tirar esses comentários daqui, ó. A vantagem dos comentários é que eles facilitam você entender o que está acontecendo no código, né? Então, se foi um código que foi originalmente feito por outra pessoa, você vai poder ver o que é que ele está fazendo, né? Ou pelo menos o que é que ele diz que está fazendo. Então, ó, só para enxugar aqui, né, eu recomendo que vocês utilizem comentários, certo? Mas só para ficar menorzinho aqui e dá para ver melhor. Ele está usando um outro tipo de função aqui, essa função meio, isso aqui é rosa, roxo, eu acho que isso aqui é roxo, isso aqui é rosa, né? Pronto. Então ele está utilizando essa função rosa aqui como definir, são funções relacionadas a variáveis. Então ele está lendo o valor que está chegando naquele pino A0, que é o pino analógico, ele está pegando o valor da leitura, armazenando numa variável chamada sensor value, certo? Aí ele acende o LED e basicamente o tempo que ele vai passar apagado e aceso, ele vai setar com o valor do sensor value aqui, ó, só que é em milissegundos, né? Então esse carinha daqui é a variável. Como ele setou inicialmente no começo do loop o valor dela, ele vai usar aquele valor que foi setado, né? Então, na próxima iteração do loop, ele vai ler de novo o pino analógico, vai setar aquela variável e vai usar aqui embaixo. É por isso que quando você coloca um valor, quando chega um valor alto nesse sensor velho, o LED vai piscar mais lentamente. E quando chega um valor baixo no sensor velho, o LED vai piscar rapidamente. Então, por exemplo, se o valor do potenciômetro tivesse zerado, ele ia aguardar o quê? 0 milissegundos. 0 milissegundos. Então ele ia ficar piscando tão rápido, acesa, apaga, acende, apaga, acende, apaga, acende, apaga, que você basicamente ia ver o LED sempre aceso, certo? À medida que você vai aumentando esse valor, você vai espaçando o tempo entre estar aceso e estar apagado. Beleza? Que mais? Eu vou só mostrar mais uma funcionalidade do Tinkercad Circuits hoje, que é uma funcionalidade bem interessante, certo? Assim como quando você está trabalhando com um microcontrolador de verdade, na IDE do Arduino ou em alguma outra IDE, você tem um recurso muito interessante que ajuda muito quando você está programando, até para debugar, né, tentar identificar algum erro, etc., que é o monitor serial. Então, eu falei para vocês que a gente tem esses dois LEDs, né, TX e RX. Toda vez que você transmite alguma coisa ou recebe alguma coisa, os LEDs vão piscar para indicar essa comunicação. A gente tem o monitor serial também aqui, dentro do simulador, né? Então, eu vou mostrar para vocês. Deixa eu ver aqui se eu tenho um exemplo disso. Vou colocar aqui, ó. Perceba que o negócio está ficando grande, né? Eu estou com 3 microcontroladores aqui no meu código. Vou aqui para o Arduino 3, que está mostrando o mesmo valor, mesma coisa. Vamos fazer o seguinte. Eu vou fazer um código base, vou colocar o Arduino aqui zerado, sem nada. Deixa eu dar uma limpada aqui. Então, eu vou remover todos os Arduinos. Vou colocar um Arduino básico sem nada. Ou seja, ele não vai vir programado, ele vai vir só com o código de Blink, que a gente chama, que é fica aceso no segundo, fica apagado no segundo, certo? Então, eu vou colocar aqui Arduino, por exemplo, aqui, placa de ensaio. Isso aqui é uma protoboard com Arduino. A vantagem dessa protoboard estar aqui, dessa placa de ensaio, é que você consegue colocar LED, colocar um monte de coisa conectado na protoboard, certo? Mas agora eu vou fazer o seguinte, eu vou simplesmente chegar aqui na parte de código. Percebam que só vai aparecer agora um único Arduino, porque eu apaguei todos os outros, né? Ele já vem com uma programação padrão, que é o LED incorporado, como alto, baixo, etc. O que é que eu vou fazer? Eu vou modificar esse conjunto de blocos para que, ao invés dele ficar acendendo LED e apagando LED, só fazendo isso, toda vez que ele acender o LED, ele vai escrever na serial um valor, sei lá, alto.
e toda vez que ele vai apagar o LED, ele vai escrever o valor na serial baixo. Como é que a gente faz isso? Também é uma função de saída. E aqui, ó, imprimir no monitor serial a palavra que a gente quer. Então, eu vou pegar essa função, vou colocar aqui. E a mesma função eu vou colocar aqui. Então, aqui, ó, toda vez que ele acender o LED, eu quero que ele imprima no LED alto. Com nova linha. Ele vai dar um Enter, certo? Toda vez que ele apagar, ele vai imprimir no monitor serial baixo. Beleza? Vamos ver o que é que vai acontecer? Iniciei a simulação. Deixa eu esconder a parte de código. Vocês estão vendo acontecer alguma coisa aqui? Aparentemente não, né? Mas ele está jogando a informação para um monitor serial. Vamos abrir aqui o código. Discretamente, ó, aqui no cantinho de baixo tem o monitor serial. Então, quando a gente abre o monitor serial, o que a gente está vendo que está aparecendo aqui? O que a gente mandou escrever, certo? Então, tentem olhar para cá. Deixa eu tentar arrastar aqui o LED para pertinho. Pronto. Quando o LED acende, ele aparece alto. Quando o LED apaga, ele aparece baixo. Acende alto, apaga baixo. Acende alto, apaga baixo. Beleza? Pronto, pessoal. Eu acho que por hoje eu vou parar por aqui para o vídeo não ficar muito extenso, mas a ideia era trazer essa conexão inicial entre vocês e o Tinkercad Circuits. Existe uma série de coisas que dá para fazer aqui no simulador, então eu tenho muitos componentes, componente de entrada, componente de saída, diferentes exemplos, já usando os microcontroladores. A gente só deu uma pincelada por algumas funções de manipulação de saída, função de entrada, algumas funções de controle, de variáveis, tem muita coisa que dá para fazer aqui. Então, até a nossa próxima aula, eu queria que vocês investigassem, né, explorassem mais algumas outras funções, por exemplo. Então, tentem acender, por exemplo, um LED RGB, dependendo do botão que você apertar, ele vai acender vermelho, vai acender amarelo, vai acender verde, azul, etc. Tentem brincar com essas opções que a gente tem aqui de programação por blocos e vejam até onde vocês conseguem chegar, certo? Na próxima aula, a gente vai mostrar o uso de alguns outros componentes e como é que a gente interconecta tudinho e faz algo um pouquinho mais complexo, voltado a uma aplicação em específico. Beleza? Eu vou disponibilizar esse vídeo no Classroom, vocês vão poder ter acesso a ele lá, vai ser um link, vai ser uma aula assíncrona, mas a ideia é que qualquer dúvida que vocês tiverem com alguma explicação, alguma parte do vídeo ou alguma coisa que não foi explicada ainda, mandem lá no Classroom como comentário que a gente vai respondendo e eu trago isso na próxima aula. Beleza, pessoal? Então, até lá. Tchau, tchau. Nos vemos.